Meditando o Evangelho de hoje, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 34. Jesus dizia-lhes: O reino de Deus é como quando alguém lança semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, finalmente, os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: Com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas, quando estava a sós com os discípulos, lhe explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra e a terra produz o fruto por si mesma. Hoje, Jesus fala às pessoas de uma experiência muito próxima das suas vidas. Um homem lança a semente na terra, a semente germina e cresce. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, finalmente, os grãos que enchem a espiga. Marcos 4, 26 ao 28. Refere-se com estas palavras ao reino de Deus, que consiste na santidade e graça, verdade e vida, justiça, amor e paz. Prefácio da solenidade de Cristo Rei, que Jesus Cristo nos veio trazer. Este reino tem de ser uma realidade em primeiro lugar dentro de cada um de nós, depois no nosso mundo. Pelo batismo, Jesus semeou na alma de cada cristão a graça, a santidade, a verdade. Temos de fazer crescer esta semente para que frutifique em abundância de boas obras, de serviço e caridade, de amabilidade e generosidade, de sacrifício para cumprir bem o nosso dever de cada dia e para fazer felizes aqueles que nos rodeiam, de oração constante, de perdão e compreensão, de esforço para crescer em virtudes, de alegria. Assim, este reino de Deus, que começa dentro de casa, se estenderá à nossa família, à nossa cidade, à nossa sociedade, ao nosso mundo. Porque quem vive assim, que faz senão preparar o caminho do Senhor, a fim de que nele penetre a força da graça, que o ilumine a luz da verdade, que faça retos os caminhos que conduzem a Deus. São Gregório Magno. A semente começa pequena, como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças. Marcos 4, 31 ao 32. Porém, a força de Deus difunde-se e cresce com um vigor surpreendente.
como nos primeiros tempos do cristianismo. Jesus pede-nos hoje que difundamos o seu reino por todo o mundo. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Semeia tu também na tua horta a Cristo, na qual faça crescer, faça florescer a beleza das tuas obras e se respire o multiforme olor das diversas virtudes, Santo Ambrósio de Milão. A debilidade é a força da semente. Ao morrer, chega à sua máxima potência. Assim é o reino de Deus, uma realidade humanamente pequena, composta pelos pobres de coração, pelos que não confiam só na sua própria força, senão na do amor de Deus. Bento XVI. A vocação própria dos leigos consiste precisamente em procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Pertence-lhes de modo particular iluminar e orientar todas as realidades temporais a que estão estreitamente ligados, de tal modo que elas sejam realizadas e prosperem constantemente, segundo Cristo, para a glória do Criador e Redentor. 438. Catecismo da Igreja Católica, número 898. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.